Olá, você está no canal Marta Elizabeth. Seja bem-vindo e venha hoje testemunhar comigo como, mesmo antes de ser criada a nacionalidade portuguesa, a reconquista das terras invadidas pelos mouros durante séculos se mostrou possível com a fé cristã, berço da civilização ocidental livre. Essa civilização, a nossa civilização de base judaico-cristã, é que nos fez evoluir dos tempos medievais até os dias de inteligência artificial. Mas antes vamos voltar ao nosso arraial no Brasil, onde querem fazer da nossa pátria uma pátria grande. E já não é grande o suficiente. E como tem sido governada? Era a teoria da conspiração que se realizaria um festival de quadrilhas juninas? Ou era verdade? Se você não gosta de política, pode acelerar o vídeo. Aqui somos pela liberdade. Mas justamente se quiser conservar essa liberdade, mantenha-se conosco ao longo do vídeo todo. Obrigada. Olha a cobra! Nesta hora deve-se gritar: é mentira? Então o mundo viu que não era mentira. A luta das ruas há 3 anos se repetiu no último maio de 2023 e no Arraial a situação piorou para quem defendia a Constituição. Torcemos para que haja a intercessão divina no Arraial, pois lá foram feitas promessas. Então o povo brasileiro foi se manifestar após as eleições de 2022 diante das instituições nas quais confiava. Os protestos correram o mundo. Foram 70 dias ininterruptos de acampamentos diante de todos os QGs e unidades do Exército Brasileiro. Dali ninguém os podia tirar, embora não faltassem ameaças. Não havia líderes e quem chegasse com alguma camiseta de Bolsonaro era mandado fora como infiltrado. Os manifestantes aceitavam doações da população em geral, que vinha oferecendo alimentos, água, vinha trazer. O número de barracas crescia, mas o de infiltrados também. Havia polícia aqui tentando tirar as barracas de frente do QG do Exército Mário Cosel Filho. O movimento era apartidário e patriótico, mas contrário à corrupção que todo o Brasil assistira por conta da Lava Jato. E eles pudessem pôr algumas mensagens, mas não era mensagem falando, xingando ninguém, que meu pai e minha mãe me criou com educação. Eu não quero esse criminoso para ser nosso presidente. Especialmente após a posse de L como presidente e então supremo comandante das Forças Armadas, não seria de duvidar de que, a algum momento, os acampamentos se desfizessem à frente dos QGs, mas foi torturante o que aconteceu em seguida. Com apenas uma semana no governo de L, manifestantes que jamais se afastavam dos QGs para prevenir um Capitólio à brasileira, foram à Praça dos Três Poderes, que estava liberada. Encontraram os palácios e o Congresso abertos num domingo. E sem armas, sem violência, viram um show de quebradeiras que se instalara, mesmo antes de alguns chegarem, conforme os próprios passavam em mensagens pelas redes. Houve prisões, houve ameaças de prisões, mas no dia seguinte aconteceu um, apelidado por eles nas redes sociais, campo de concentração. É longe. Falar agora CPI e CPMI foram instaladas e deputados governistas mostraram a superioridade moral da esquerda, que, se não fez o L, não é boa gente, é golpista. Porque teve muita gente que foi intencional para garantir que houvesse aquele ato antidemocrático, destrutivo. Foram todos os finais de semana que Falha do áudio original. crise
provocada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, estimulando as pessoas contra o Brasil, contra a democracia. Então, esta fraude não vai prosperar, porque o seu, senadora, o seu plano de trabalho está completo. Ainda em campanha, ele falou que não sabia criar empregos. Mas e destruir? Quantos? É que não se faz golpe de Estado com estilingue. É brincadeira. Nós estarmos falando de um país com 27 estados, nós estarmos falando de um país que tem quase 211 milhões de pessoas com estilingue e coisa. Então, é brincadeira com a inteligência da população brasileira. E a segunda coisa é que, a terceira coisa é que a polícia, nem o exército podia fazer nada sem a ordem judicial. Coronel Clepton, o depoimento de Vossa Senhoria foi de... Houve um golpe de Estado no Brasil. O golpe é a tomada dos poderes. Os 3 palácios foram tomados. Muitas vezes, só o cinismo é capaz de expressar os absurdos que acontecem nas realidades. Felizmente, tem uma polícia preparada que, quando acionada pelo senhor e por outros comandantes, retomaram os palácios. Aquilo ali da ocupação dos palácios era efetivamente a tomada do poder. Eles achavam que ia ter sustentação. Em canto nenhum do mundo se deu golpe rezando. Como disse o ministro Alexandre de Moraes, não estavam rezando. Sacratíssimo coração de Jesus, tem piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem piedade de nós. Estavam tramando. Tramaram, deu errado e vão ser responsabilizados pelo que fizeram. Os representantes eleitos pelo povo devem nos esclarecer os seguintes fatos. Quem quebrou? A mando de quem? O que lucraria com isso? Por que não houve impedimento e sim sigilo das imagens das câmaras de segurança nos palácios? Enquanto não tivermos essas perguntas respondidas, não estaremos na transparência, na democracia verdadeira, onde temos situação e oposição sadias para defender todo brasileiro, independente de sua ideologia. No dia seguinte às manifestações do dia 8 de janeiro, 1.500 pessoas, manifestantes, foram conduzidos à Polícia Federal sem processo, por ordem judicial apenas. Mesmo manifestantes que não tinham estado na esplanada. É incrível como conseguiram colocar a Lava Jato abaixo, como conseguiram acabar com as provas da Lava Jato. E parece que o crime está solto. E o projeto de Pátria Grande em pleno vapor. É da gente observar e fazermos o que pudermos. Sobretudo, a fé cristã da maioria do povo brasileiro sempre nos ensinou humildade. E foi com essa humildade que chegamos à Penela. Encerramos o vídeo com esta história, sem narrativas, com algumas lendas escritas nas placas do castelo e com a pesquisa sempre iluminada na luz dos princípios cristãos que nortearam por séculos e séculos a reconquista da verdadeira liberdade. Foi criada a ideia de que cristão não deve discutir política? Discutir talvez não, mas falar sobre a política é necessário para não vermos padres serem presos por se posicionarem contrários a ditadores, como acontece na Nicarágua, por exemplo. Nós, povo, devemos ser o foco, verdade? Cristão que tem coração e informação não é comunista, jamais, pois o Estado jamais pode ser colocado no lugar de Deus. E foi por falta de união política dos povos cristãos da Península Ibérica que os mouros ocuparam e dominaram a península por 774 anos. No ano da Reconquista, 1492,
Colombo chegou às Américas. Poderíamos ser livres hoje caso não tivesse ocorrido a reconquista cristã? O Brasil e o mundo. A curiosidade sobre este castelo de Penela, em Portugal, tem a ver com a data do primeiro foral dado à localidade em 1137 por Dom Afonso Henriques. Ele se declararia rei 2 anos depois, em 1139, fundando o Reino de Portugal. A data oficial da criação de Portugal é 1143. A mais antiga referência à igreja de São Miguel, matriz de Penela, é o foral de 1137, anterior, portanto, à fundação do Reino de Portugal, que se refere à existência de um templo no interior do castelo. Sabemos todos da importância dos templários na Reconquista. Em posição dominante sobre uma colina calcária, o castelo integrava a chamada Linha do Mondego, e tinha como função a guarda avançada de Coimbra, à época da Reconquista Cristã. Obrigada.